E aí, pessoal? Bom, plaquinha que me entrou de cliente, não é minha, tá? Eu tô até atrás de uma, mas tem que estar no precinho, porque esta placa aqui, infelizmente, o pessoal costuma pedir muito por ela e até não faz muito sentido o pessoal pedir muito por essa placa. Talvez deva ser por causa da quantidade de memória que ela tenha. Mas se ela me entrou de cliente, a gente pelo menos pega, faz o teste, registra o benchmark dela e no futuro eu consigo uma outra, né? Alguns de vocês sabem, outros não, né? O meu foco maior seria placas Gigabyte. Essa daqui também está na minha mira, assim como a 430, como a 440, 450 e 460, né? Que seriam aí 2010. Essas placas são o chip de 2010, tá? Essa é a 420, famosa 420 de 2 GB ou GB, tá? Ela não é fabricação 2010, com certeza ela é uma fabricação bem mais atual, ela é uma fabricação 2015, 2016, por aí, né? Mas o chip dela é de época, é o 420, né? Um modelo aí com 2 GB de memória. Então vamos registrar o benchmark, vamos ver se ela vale a pena, e depois eu vou comentar sobre o custo dela, tá? O custo dela e como que eu posso dizer, pelo que ela traz, se compensa esse custo ou não, tá? Muita gente compra ela para usar em jogos atuais. Eu acredito que para jogos atuais não seria a melhor escolha, com certeza não. Mas para o nosso caso aqui, que é jogo antigo, a gente vai ver certinho como que ela se comporta. Vamos lá? Tá aí o resultado: 14.458. 14.458.
Falei 78? É 58. 58, né? Então, vamos comparar o que a gente tem aqui e o que se aproximou, né? O que é mais forte, o que é mais barato em relação a essa placa e comentar sobre ela. Na faixa dos 14, 2600 XT, 13 uns quebradinho, acima a 8600 GT, a última que eu testei, a 7900 GS, a GT 220, incrivelmente mais forte, né? E também uma que se acha relativamente barata, que é a 9600 GT, também está dando 33. Bom, pessoal, o que eu vou falar sobre essa placa é o seguinte. Primeira coisa, talvez ela não se aproveite, o software do teste, que é o 3D Mark 2013, não se aproveite dos 2 GB de memória que ela tem. Mas, contudo, a gente sabe que a memória não é tudo dentro da placa. Então, por exemplo, teria que ser o equilíbrio entre o chip e a placa. Não adianta ter pouquinha memória e ter um bom chip. Também não adianta eu ter muita memória com chip fraco. O caso dela, com certeza, ela tem muita memória com chip fraco. Então a 420, ela está me gerando aqui 14,5 do 03, e ela, tipo assim, ela pede para placas que você encontraria mais baratas, tá? E o pessoal acaba pedindo muito nessa placa justamente pelo fato de ela ter 2 GB. Então, tipo, esses 2 GB vai te ajudar em jogos atuais, tá? Não vai te ajudar tanto em jogos mais antigos. Então, o canal aqui é mais focado em coisa antiga, em jogo antigo. E tipo, não seria melhor compra por causa da memória, né? O chip dela é fraco. Então, se você achar uma placa entre 512 a 1 GB para jogar jogo antigo, com um chip melhor, é muito mais jogo do que propriamente você pegar essa com 2 GB de memória. Então, os 2 GB de memória estão ali mais para fazer número do que propriamente para ser usado em jogo antigo. Em jogo atual, possa ser que se utilize toda essa RAM, mas não seria o caso aí para uma máquina que você queira montar para jogo antigo e tal. Um exemplo disso, por exemplo, a GT 220, ela anda muito mais do que a GT 420. Incrivelmente, o benchmark da 220, ela anda muito mais do que a 420. E lógico, não tem as tecnologias, o chip é mais atual do que a da 220, com certeza, mas para jogo mais antigo, a 220 é muito mais placa e às vezes é muito mais barato do que uma 420. Infelizmente, essa 420 tem gente que às vezes pede 200, 250 numa placa dessa e realmente não vale. Ela não vale esse valor. Ela não condiz com o que a maioria dos anúncios que eu vejo dessa placa pedem. Então, tipo, né, nesses valores realmente é uma placa de você se afastar dela, tá? Ela não é algo legal de se comprar. Agora, se você achar num precinho bem legalzinho, né? Por exemplo aí, entre 100 e 150, dá pra pensar, assim, entendeu? Mas aí é um equilíbrio, né? Dependendo do que você quer.
às vezes, muita gente para no meu canal querendo saber sobre o jogo atual. Ah, tal placa roda GTA V. Aí já muda um pouco a conversa, você entendeu? Tipo, não... você tem que ter muito mais poder de fogo do que as plaquinhas simples que geralmente eu faço vídeo. Mas, se o seu foco é jogo antigo, pegar jogo aí 2010, 2008, 2007, tranquilo. Mas tem opções melhores. Tá? Tem opções que tem muito mais poder de fogo, de processamento. Às vezes, infelizmente, com menos RAM, que nem a 7900GS, por exemplo, ela tem mais poder de fogo no chip, mas consequentemente ela tem uma memória muito mais baixa, né? Tem 256 de memória, muito pouco entre aspas, né? A palavra errada para falar, mas tudo bem. Mas assim, se for para um jogo antigo, meu, legal, top. Agora se for para um jogo mais atual, você precisa mais de RAM. Então é aquela coisa, né? Eu estou expondo o poder da GPU versus a quantidade de memória que ela tenha. Eu acredito assim, com 1 GB de RAM você consegue rodar jogos antigos aí completamente de forma tranquila, ou 512, dependendo da idade do jogo. Agora, jogo atual, lógico, tem que ser 2, tem que ser 4. Né? Mas também tem que ter um bom chip, não adianta colocar 2 GB de memória num chip fraco. Infelizmente um chip pela data é um chip fraco, um chip que não corresponde aí à expectativa pela idade dela. E aquela coisa, né? Pra coisinha bem simplesinha até vai, mas varia do seu projeto, tá bom? Fica o registro, estou gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira. Essa placa, como eu disse, não é minha, é placa de cliente. Peguei apenas para fazer o teste, né, tal, e registrar aqui do canal para vocês. Então, tá aí. Se tiver muito caro, fuja. Tem placas melhores no mesmo valor, né? Com 250 aí você acha até 1030 para venda. Se você procurar bem, você acha uma 1030 para venda. Às vezes você acha uma 750 Ti para venda, que é muito mais placa do que essa, com certeza. Você entendeu? E se for na casa entre 100 e 150, aí você pondera o que eu disse. Se é mais para jogo antigo, pega um chip mais parrudo com menos memória. Se é para jogo atual, você pode pensar nela, ou tentar aí uma 630, né? Às vezes até uma 730 você vai achar nessa casa aí, né? Se procurar bem, você talvez ache uma 730 aí nessa faixa de valor que eu falei, né? Então tudo é o caso de quem vai usar, né? Geralmente o foco daqui é mais para jogo antigo, mas geralmente tem uma galera que procura vídeo atual. Tá bom? Então é isso, obrigado para quem assistiu e até a próxima.